Gravação iniciada, presidente. Certo. Gravamos os itens, julgamos os itens 55 e 56, houve um problema de conexão, interrompemos a gravação e retomamos agora a partir do item 57 da pauta processo da AgroRub, final 2009-11, relatoria do conselheiro Pedro. Com a palavra, conselheiro. AgroRub, na pasta. Como esse processo é antigo, já ele já está faz tempo comigo, faz tempo na turma, tem muitos documentos, né? Então eu vou pedir para vocês, se não tiver na ordem temporal ali, vocês clicarem ali na aba data de modificação, de forma que fique só os mais recentes para cima. Tá? Conseguiram aí? Sim. E aí... São 3. Isso. Aí eu vou usar esses 3 documentos mais recentes em Word, que é a AgroRub julho 2020, aí os 2 resumos, né? Um resumo é o pós-resolução julho 2020, que é o resumo que eu fiz agora. E o outro resumo é o resumo mais antigo, que é o resumo do processo inteiro, né? Antes da resolução. Tá? O que acontece aqui? Se vocês puderem abrir o resumo mais antigo, que é resumo AgroRub, fevereiro de 2018. Vocês vão ver que é folha 7, um despacho decisório eletrônico, tá? Que não homologou a compensação declarada. Aí, em folhas 9, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Alegando que ele tem o crédito, sim. Né? Basicamente, porque aqui no resumo eu não coloquei, mas basicamente porque ele entende que ele recolheu COFINS sobre atos operados quando não deveria ter recolhido, né? Na venda de cana-de-açúcar e sobras, né? Aí o que acontece? Então ele entende que tem crédito, né? Recolheu, não devia ter recolhido. A DRJ julgou improcedente, enquanto em recurso monetário, folha 192, o contribuinte alega que retificou DPJ para deixar de constar o débito, que pagou esse débito que não existe, e por isso tem crédito, né? Mas que nesse caso ele retificou, que ela é cooperada, que ela vende cana-de-açúcar, em regra geral não deve recolher PIS e COFINS, porque é ato cooperativo. Aí o CARF, sem ser a nossa turma, antes da gente entrar no CARF, né, baixou o processo de diligência, né, e pediu para verificar, eu transcrevi para vocês, né, para que fosse verificada a DCTF, né, se foi apresentada a retificadora. Deverá a autoridade laborar. Pediu para verificar se o montante de débito de COFINS eventualmente apurado no período lá de 10 de 2003 equivale ao
originalmente confessado em DCTF ou se efetivamente tal confissão decorre de erro do contribuinte. Aí vem em seguida o relatório fiscal, né, que em resumo, transcrevi 2 trechos aí. O relatório fiscal acha que deve ser mantido débito confessado, né? Mas é interessante entrar aqui em alguns trechos dessa. Talvez demore um pouquinho esse relatório, presidente, mas eu prometo acelerar o máximo possível aqui. Interessante entrar nessa transcrição aqui desse primeiro relatório fiscal, né? Não costumo ler, mas vou pedir licença. Então, o relatório fiscal diz assim, no primeiro parágrafo, o contribuinte apresentou a manifestação na qual informa que é cooperado da Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba, limitada, que recebe a totalidade de sua produção agrícola de cana-de-açúcar. O sujeito passivo anexou ao processo notas fiscais de entrada de cana-de-açúcar emitida pela cooperativa. O requerente acrescentou ainda que, na referida operação que se reveste a condição de ato cooperativo, não configurando a operação de mercado, não há incidência das contribuições para o PIS e COFINS. Em resposta à intimação, apresentou balancetes mensais do ano calendário 2003 e esclareceu a divergência entre a receita declarada em DPJ e a soma das notas fiscais ao processo. Tendo em vista que o contribuinte não retificou a DCTF, nem o DACOM do período, recai sobre o requerente o ônus de comprovar o equívoco no preenchimento das declarações. Contudo, o contribuinte sequer apresentou em sua impugnação os dispositivos da legislação tributária que fundamentam sua conclusão de que não há incidência de COFINS nas saídas de mercadorias de associado, pessoa jurídica, para sua respectiva operativa de produção. Ademais, a impugnante não apresentou elementos probatórios essenciais para comprovar que, 1. Era cooperado da Agroindustrial Rubiataba. 2. A totalidade de sua produção foi encaminhada à cooperativa. 3. Não houve outras receitas sujeitas à incidência do tributo. Ante o exposto, deve ser considerada válida e legítima as informações na DCTF e da DACOM originais, né? Uma vez que o contribuinte não logrou isso comprovar. E aí conclui pela manutenção do despacho decisório, né? O que acontece? Como foi um despacho decisório eletrônico, nada disso tinha sido dito antes, né? Então a gente está enfrentando aqui 3 negativas novas. Aí o contribuinte se manifestando desse resultado, junta a relação, junta tudo que ele pode juntar ali e comprova que ele é cooperado, né? Aí eu peguei o processo assim, lá atrás, em 2018, e propus para a turma uma nova resolução, e a gente converteu, então, o processo em diligência, né? Até porque a gente sabe que essa questão, essa razão para se negar de que o contribuinte não apontou a legislação, ela é superável, né? Não precisa apontar a legislação para dizer que ele não recolhe os fins dos atos cooperados, né? Então a gente superou um pouco, mas a gente decidiu ver essas questões aí que o relatório fiscal colocou, né? Aqueles 3 pontos. Então, aí vocês podem abrir o resumo mais novo, que é e aí eu já encaminho para o fim do relatório, que é o resumo pós-RES Agro UB julho 2020. Então, a gente fez uma resolução e pediu para ver esses 3 pontos, né? O fiscal colocou.
para que a autoridade de origem analise as notas fiscais juntadas e demais elementos antes nos autos, apresente seu parecer técnico a respeito do enquadramento ou não das atividades de cooperados, que, em tese, não devem sofrer incidência por fins, confirme se era cooperado da Cooperativa Agroindustrial Rubiataba e se a totalidade da sua produção foi encaminhada à cooperativa, e se não houve outros receitos de incidência. Aí eu anoto para vocês um fundamento aí, mas basicamente o contribuinte cumpriu a diligência, juntou as notas fiscais de cana, comprovou de novo que é cooperado da Cooperativa Agroindustrial Rubiataba, só que o relatório fiscal conclui que ele não se enquadra, as operações dele não se enquadram nas atividades de cooperados, e aqui é importante, eu acho, para mim me pareceu a questão central aqui do problema dessa lei, né? O fiscal entendeu que não se enquadra porque, na verdade, não era cana que estava sendo enviada, eram sobras, né? E aí eu trago para vocês os trechos da lei que o fiscal fala isso. Aí, em folhas 800, do relatório fiscal, né, o contribuinte se manifesta sobre o relatório fiscal, alegra que é cana, que sobra, também tem, mas é igual produção, né, configurado, cooperado. Então, aí depois vem lá no final, folha 787, mas comprovando de novo que é cooperada. Então, esse é o relatório, presidente e conselheiros. Ok. Talvez haja alguns pontos a serem esclarecidos, mas eu até creio que é melhor ouvir o voto, que pode estar elucidando melhor, né? Sim. Pode partir para o voto, por favor. Sim, presidente. Bom, no voto, eu trago esse relatório todo em ordem cronológica, tudo junto, transcrevo os pontos de relatório fiscal e de resolução, né? No relatório. E aí no voto, eu vou resumir aqui, presidente, e aqui se alguém tiver dúvida ou tiver alguma observação para fazer, a gente trata no debate, nos esclarecimentos, né? Então, basicamente, o que aconteceu aqui? Eu acho, para mim, esse é um daqueles casos que aparecem muito para a gente, né? O despacho decisório eletrônico, o contribuinte apresenta o início de prova, né? Nesse caso, ele apresentou, está lá as notas fiscais de cana, de venda de cana-de-açúcar, tá e não sobra. Então, não sei de onde a fiscalização tirou essa questão de sobra. E aí concluo, né, em respeito, em observação às regras presentes no processo administrativo fiscal, que determinam que a verdade material deve ser buscada, né? Eu voto por dar provimento parcial para que novo despacho decisório proferido, novo despacho decisório seja proferido, né? E que, aí sim, o despacho decisório trate dessas questões a respeito da natureza das operações do contribuinte, né? Se é sobra, se não é, se é cana-de-açúcar, se não é, se pode ser configurado como um ato cooperativo ou não, né? E não da forma como ocorreu, né? O despacho decisório não trata nada, a contribuinte faz o início de prova,
desde a manifestação de conformidade, traz as notas fiscais de cano, comprova que é cooperado. Aí depois, nos relatórios fiscais, começam a surgir várias negativas, né? Então, assim, não parece que o devido processo legal foi observado da melhor forma. Então, é no mesmo sentido de alguns precedentes nossos, vários precedentes nossos, de mandar fazer um novo despacho decisório, dar provimento parcial. Isso é o voto. Obrigado, Pedro. Obrigado. A princípio, Pedro, meu entendimento é de que não seria a situação em que não houve não houve análise documental apresentada. A fiscalização está se pegando numa situação que é informação dada na IPJ do contribuinte, em que aqueles valores são distribuição de sobra da cooperativa aos cooperados, e aí a fiscalização entende que tais valores não se caracterizam ato cooperativo. Portanto, daí houve a incidência e decorre disso que não haveria crédito. Eu acho que essa é o entendimento que eu tive, mas está aberto ao debate, ou já, se o conselheiro Elcio já quiser comentar e proferir o voto, mas foi a percepção inicial que eu tive do caso, mas está aberto a debate, ou mesmo já o Elcio a se pronunciar. Eu já analisei o processo aqui e já estou pronto para votar. Sim, então pode proferir seu voto. É porque o seguinte, pelo que eu verifiquei aqui, foram feitas duas diligências, né, pela turma. Sim. Na primeira diligência foi solicitado para verificar se ele tinha declarado esses valores no DCTF. Aí confirmou que não declarou. Como pediu só isso, a repartição de origem só respondeu isso. Aí foi feita nova resolução para confirmar a natureza daqueles créditos que ele estava declarando de PJ. Aí o fiscal, eu estou até aberto aqui com o resultado da diligência, o fiscal, ele assegura, ele fez um batimento entre a de PJ do contribuinte e a escrituração da cooperativa e detectou que, efetivamente, todo o valor da receita declarado pelo contribuinte se refere às sobras que a cooperativa devolveu para ele. Todo. São milhões. Todo eles são só sobras. Aí a questão é, inclusive a cooperativa, pela legislação, quando ela devolve a sobra para o cooperado, ela deduz da base de cálculo do PIS e da COFINS essas sobras. Então, quer dizer, essa sobra ela não é tributada na cooperativa e ela é devolvida para o contribuinte. E já o fiscal já analisou a escrituração e tudo, e não tem dúvida que é sobra. Então, a questão nossa aqui é só definir a sobra é tributada ou não é tributada pelo PIS/COFINS no cooperado. Na cooperativa não é, porque lá é dedução da base de cálculo. As consultas que eu já fiz aqui na internet, eu verifiquei aqui, sempre as posições que eu vi aqui que as sobras são tributadas. Então, assim, o meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado. Elcio está divergindo do relator para negar provimento. Leonardo. Presidente, eu vou pedir vistas do processo, porque o contribuinte, a recorrente, ela insiste na tese de que não há discussão de tributação das sobras, mas sim da entrega da produção. E junta a nota fiscal. E ele faz essa menção, inclusive, na manifestação pós-diligência. Então, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para analisar efetivamente essa questão. Se nós estamos diante da tributação, da entrega da produção da recorrente na qualidade de cooperado à cooperativa, ou se efetivamente, como defende o fisco, se está diante da tributação das sobras distribuídas pela cooperativa ao cooperado. Eu não consegui ainda, dada a exiguidade do tempo, ter aí
uma maior certeza sobre essa questão. Então, eu peço vistos, presidente. Certo, obrigado. Deixa eu só anotar. Presidente, só acrescentar uma questão. Bem colocado, Toledo. Justamente, a minha conclusão é que, como foi despacho decisório eletrônico, o despacho não tratou nada disso, caberia à autoridade de origem fazer essa análise, né? Se é realmente uma devolução de sobra, ou se é venda de cana-de-açúcar. Por mais que a fiscalização tenha feito, foi feito em âmbito de resolução e não da origem, né? A lide inicia no despacho decisório, não no meio do processo. A gente não pode criar uma nova razão de glosa no meio do processo. Então, a ideia era voltar para que isso resolvesse lá. Aí depois, o processo bem maduro, a gente decide, incide PIS/COFINS ou não. A gente já vai saber se era só devolução de favor, não era, né? Mas, por favor, obrigado pela ajuda de todos aí. Fica à vontade, Toledo. Fico à disposição para ajudar qualquer... Obrigado. Precisar de alguma informação. Obrigado a vocês. Ok, então... Então, vista para o conselheiro Leonardo Andrade, o relator deu provimento parcial ao recurso para determinar que os autos retornem à unidade de origem para que o crédito seja analisado e novo despacho decisório seja proferido, considerando os documentos juntados aos autos com fundamento no artigo 170. Conselheiro Elcio voltou para alegar provimento ao recurso voluntário. Neste ponto, houve o pedido de vista. Então, essa é a decisão, artigo item 57, AgroRUP. Próximo processo, 58, é meu, já está na pasta. Poliron Cabos Elétricos. Presidente, dá só um segundo. Vou pegar um copo d'água aqui. Sim. Um segundo. Pronto. Obrigado. Então vamos lá. Processo da Poliron Cabos Elétricos. Esse processo ele já esteve na turma e saiu com uma resolução em outubro de 2019. E ele trata de um auto de infração em auditoria interna na DCTF. O fundamento da autuação é que falta de recolhimento de débito principal, com declaração inexata, da era daqueles autos eletrônicos, no qual também se afirmava que o processo judicial do qual se pretendia comprovar o crédito não existia aquele CNPJ ou aquele processo não vinculava o contribuinte. Na época foi impugnado e aduziu o contribuinte que ele possuía créditos de PIS oriundo de discussão judicial constante no processo que ele menciona, que havia tramitado um aval, e esses créditos extinguiram por compensação nos termos do artigo 156 do CTN os débitos tributários compostos do lançamento. A DRJ ela julgou procedente em parte a impugnação, apenas cancelando a multa de ofício. Manteve, então, a autuação. Afirmou que a interessada não fez prova do alegado direito creditório que teria extinguido o débito por meio de compensação. A multa de ofício 75 foi exonerada em razão da retroação benéfica. No recurso voluntário, o contribuinte requisou que os créditos decorrentes
da concessão de liminar do mandado de segurança tal para assegurar o indébito em face dos pagamentos dos PIS decretos 2445 e 2449, relativo ao período que menciona. Submetido a julgamento em outubro de 2019, no voto naquela resolução, considerei que, de fato, a contribuinte teve o reconhecimento do seu indébito de PIS no período de 91 a 95, com o trânsito em julgado em 9 de 10 de 2006. A autoridade fiscal tinha apurado que os créditos de recomendação judicial eram suficientes para liquidar os débitos compensados, inclusive no período de apuração janeiro, fevereiro e março de 97. Havia informação fiscal nesse sentido. Mas, contudo, no processo que analisou os créditos decorrentes da decisão judicial, não houve menção aos créditos versados nesse processo. Então, daí a decisão em converter aquele julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse a suficiência dos créditos apurados no âmbito do processo, desse processo, final 9615, para a extinção dos débitos e PIS dos períodos de janeiro, fevereiro e março. Houve o cumprimento da diligência, o relatório juntado no processo na folha 96, e eu reproduzo aí, através de um quadro, as conclusões, as informações trazidas pela unidade de origem. E no item 6, que é o principal, né, diz, analisando o quadro acima, quadro que ela tinha, todo o relato acima, concluímos, palavras do auditor que fez a diligência, concluímos que também houve suficiência dos créditos apurados no âmbito do processo 9615 para a extinção dos débitos de PIS de período de janeiro, fevereiro e março de 97. Essa fiscalização, portanto, manifesta-se pela procedência total da impugnação. Acho que posso passar direto para o voto. Ficou claro, né? Que, eu vou ler aqui. Os autos retornados à diligência, conjuntada do relatório, transcrita em parte a informação fiscal de folha 97, 99, com a conclusão de que os créditos apurados no âmbito do processo 9615 são suficientes para a extinção do débito do PIS no período de janeiro, fevereiro e março de 97. Dessa forma, há de ser cancelados os débitos lançados em auto de infração. Então, diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os débitos lançados em auto de infração em razão da confirmação de crédito suficiente para extinguir o crédito tributário, com base em informação fiscal prestada em diligência de folhas 97 a 99. Como eu voto. Então, a própria fiscalização reconheceu que havia suficiência de crédito para extinção e é o que ela propõe no seu relatório. Conselheiro Elcio. Só uma dúvida aqui, Paulo. Eu estou tendo retorno da minha voz, o que será isso? Tudo que eu falo eu ouço de novo. Para nós está normal. Então vou continuar ouvindo meu eco. Só uma dúvida, Paulo. Na emenda aqui você fala créditos financeiros, compensados. Por que é crédito financeiro? Não era crédito da contribuição que foi reconhecido judicialmente? Sim, crédito da contribuição. Crédito do PIS. Então, eu devo ter aproveitado. É isso que eu vi. Só falta atualizar a emenda. Você manteve até o acordo. Mas não é porque era financeiro, era ingresso de receita financeira, como é que é? Não, foi reconhecimento de crédito do PIS, né? Então não é tributário, não é financeiro. Então é só atualizar a emenda aí, eu acompanho o relator. De fato, essa emenda eu devo ter copiado de algum outro processo que eu usei como precedente, ou que julgou a mesma matéria. Tá, eu excluí o financeiro aí, que fica como crédito reconhecido judicialmente. Ok? Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Leonardo Macedo.
Acompanho, presidente. Pedro? Acompanho, conforme o resultado de diligência. Carlos? Acompanho. Laércio? E Márcio? Acompanhando também, presidente. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário com base em informação fiscal prestada em diligência de folhas 97 a 99. Obrigado aí pelo reparo, Elcio. Deseja uma paradinha rápida ou continuamos? Próxima rapidinho? 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos? Então, um minutinho, vamos... Levantar. Julgamos até o item 58, então faremos um pequeno intervalo de 5 minutos. Por favor, Leonardo, interrompa a gravação. Gravação interrompida, presidente. Obrigado.